Os bancos devem ser ajudados na crise. Os bancos são os culpados na crise porque eles executam as empresas, fazem com que as empresas quebrem, não concedem crédito para as empresas. Como lidar com essa questão dos bancos? Né? O que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, eu acho que é um episódio que ilustra muito bem como a economia funciona, né? Como uma economia de mercado privada, né? Funciona. Né? Nesses momentos de pane aguda, o que ocorre é que todo mundo vira um liquidacionista. Né? O que é virar um liquidacionista? Todo mundo começa a buscar liquidez, todo mundo procura vender os seus ativos e ficar líquido em moeda, de preferência até mesmo em dólar, né, que é a moeda, vamos dizer assim, geral do planeta Terra. Né? Então, esse liquidacionismo passa a ser a lógica de funcionamento de todos os agentes numa crise: pessoas, famílias, empresas, bancos, fundo de investimento. Né? Por que surge esse liquidacionismo? Porque todo mundo tem medo de ser executado. Na medida em que todo mundo deve ou deve alguma coisa para alguém, todo mundo sabe que pode ser executado. E ao ser executado, a única maneira dele pagar as contas, né, ou pagar essa dívida, é tendo algum ativo, tendo alguma coisa que ele consegue vender, ter a moeda e ter o dinheiro para pagar o que ele vai ser executado. Né? Então, existe uma espécie de uma restrição de balanço. Né? Todo mundo, numa crise como essas, para de vender, as receitas somem, né, porque a economia entrou em shutdown, ninguém vende mais, ninguém consegue pagar o aluguel, ninguém consegue pagar o salário e as dívidas que já tinha não conseguem ser pagas. Então a pessoa tende a dar calote na dívida dela, né? Ou de outro modo ela será executada pelo credor dela. Então o banco ele está no coração desse sistema de liquidação e de execução. Não é só o banco, todo o sistema financeiro. Né? Na verdade, todo mundo que é credor numa economia, né? Seja uma pessoa que tem uma cota de um fundo de investimento, seja uma pessoa que tenha créditos a receber, que comprou uma debenture ou que comprou um CRI, qualquer ativo financeiro que uma pessoa carregue na carteira, seja ela uma pessoa física, seja ela um cotista, uma pessoa física cotista de um fundo, ou uma empresa, né, ou um banco ou um fundo de investimento, qualquer pessoa que, vamos dizer assim, seja credor, tem essa preocupação de tornar líquido o seu ativo, né, tornar líquido aquele ativo que ele tem, com medo de que ele não consiga recuperar aquilo porque ele emprestou para alguém que não vai pagar. E se ele for um credor, mas também um devedor, como a maioria das pessoas, né, todo mundo tem créditos e débitos, ele quer ficar líquido porque ele tem medo de ser executado ou em algum momento ele será executado e não vai ter dinheiro para pagar. Então existe um sistema de créditos e débitos na economia muito complexo, né? Que o que você deve para outra pessoa é o crédito dela e o que ela deve para outra pessoa justamente é o crédito da outra pessoa, né? Então, na crise, essa cadeia de crédito e débito ela começa a ser desmontada, né? Ocorre o que o Keynes chamava de preferência pela liquidez. Como diz um amigo meu brilhante, preferência pela liquidez não é que a pessoa gosta mais de nadar do que de correr. Né? Preferência pela liquidez é essa fuga para ativos líquidos, né, que é característica de um sistema capitalista moderno, né, e privado como o que a gente tem. Por exemplo, num sistema de bancos públicos como o chinês, não há essa crise de liquidação, porque os bancos são públicos, então eles não liquidam, né, eles não executam as empresas, porque como eles têm uma lógica pública de preservar a empresa, ajudar a empresa, eles acabam agindo de outra maneira. No Brasil a gente tem bancos híbridos, né? O BNDES certamente é um banco público, mas o Banco do Brasil é um banco híbrido, porque ele tem parte do capital privado e parte do capital público. Mas tirando esses bancos públicos brasileiros, todos os outros são bancos privados, né? Que vão se defender dessa maneira, né? Então é natural do banco executar e liquidar as posições dele para ele mesmo se proteger, porque o capital do banco é um pedaço pequeno de tudo que ele deve, que é o passivo dele. Então ele sabe que ele vai ser executado no passivo dele, ele precisa ter o ativo líquido para poder se defender, né? Então esse é o pilar da, vamos dizer assim, da lógica para entender o que acontece numa crise privada, né, com sistemas financeiros desta natureza, né? Com isso, eu não quero dizer, obviamente, que os bancos não têm um sistema super concentrado no Brasil, que tem 100 bilhões de reais de lucro por ano, né, que é talvez um dos sistemas mais concentrados do mundo, como é, por exemplo, a Petrobras, que tem mais de 100 bilhões de reais de lucro, ela é uma monopolista violenta, os bancos no Brasil são oligopolistas pesados, né? Tem vários outros exemplos de concentração no mundo, a Microsoft é um quase monopolista importante, o próprio Google e Facebook ganharam posições de monopólio. Então esse é um problema do capitalismo, a concentração de mercado, a tendência
a concentração de mercado é um grande problema do capitalismo que deve ser combatido, obviamente, com regulação e com o Estado, né, com a ação do Estado. Mas essa questão não se mistura, ou se mistura, mas é uma outra questão da solvência e da liquidez do sistema financeiro, né? Porque no âmbito dessa discussão da PEC de guerra e dos Estados Unidos e tudo que todos os países do mundo estão fazendo de imprimir moeda para salvar os bancos e salvar os credores, né? O esforço que se faz é que o sistema financeiro que está no coração de uma economia capitalista não colapse de vez, porque se ele colapsar, todos os credores tomarão calote. Se todos os credores tomaram calote, eles também darão calote no que eles deviam. Então todo o sistema vai implodir, toda a estrutura de débito e crédito vai implodir. Com isso eu não quero dizer que o Banco Central, obviamente, tenha que sair imprimindo dinheiro e dando dinheiro de graça para todo mundo, né? Não é isso, né? E tem uma discussão também muito importante que é quem vai receber sob quais condições, né? E por que dá para A e por que não dá para B, e por que dá para B e por que não dá para C, né? Então o governo brasileiro está muito tímido nessa resposta, como eu tenho falado, né? A gente gastou qualquer coisa como 5% do PIB, países como a Alemanha já vão em 20, 25, até 30, né? O governo está agindo tanto aqui lá, os governos agem via tesouro, né, com a parte de gasto público. Agora começou o tesouro e o governo brasileiro a querer se movimentar um pouquinho, já tem uma previsão de 500 bilhões de reais de déficit público para esse ano, 500 bilhões de reais. A gente vinha de um déficit de 100 bi e tem toda essa discussão que vai finalmente começar a andar para pagar esses recursos que são tão necessários, né, especialmente para quem tem menos renda, né? E o BC começando a se movimentar com essa PEC para poder comprar títulos da carteira dos bancos e dos fundos de investimento, né? É evidente que esse dinheiro não tem que ser dado na moleza, né? Puta, o banco vai quebrar, então você compra o título e salva ele. O fundo vai zerar, então você compra o título e salva o fundo e salva o cotista, né? Esse dinheiro tem que ser transferido mediante condições, né? O próprio Banco Central já soltou resoluções agora de que os bancos não podem distribuir dividendos, a Ambima soltou resoluções de que não pode aumentar salário dos gestores, nem distribuir bônus. Então, tem uma série de condicionantes que precisam ser colocados nisso daí como contrapartida dessa impressão monetária para a compra de ativos. Mas a importância e a necessidade da impressão monetária para a compra de ativos permanece. Permanece. Essa ideia de que não pode dar o dinheiro para o banco, que é um absurdo imprimir dinheiro para comprar títulos privados das carteiras dos fundos e dos bancos, é uma ideia muito perigosa. Isso pode levar a debacle total do sistema financeiro, né? Lá fora, o Banco Central americano já imprimiu mais do que 1,5 trilhão de reais, desculpa, 1,5 trilhão de dólares, na Europa já vai para casa de 1 trilhão, porque justamente ele está salvando a economia, né? O diabo é que o banco ele está num ponto nevrálgico da economia, então sempre dá raiva, porque parece que você está salvando o banqueiro, né? Aliás, lá nos Estados Unidos teve aquele movimento do Occupy Wall Street, né? O Occupy Wall Street era justamente essa ideia de que todos os caras de Wall Street foram salvos, e os caras de Main Street, né, que é a economia real, de verdade não foi salva. Então, o diabo desse sistema financeiro capitalista moderno é que ele funciona assim. Não é o banqueiro A, B, C ou D. Porque se esses banqueiros A, B, C ou D quebrarem e sumirem, surgirão outros banqueiros A, B, C ou D. É da lógica do sistema. Então, se a gente tem raiva dos bancos, a gente tem que migrar para um sistema de bancos públicos. Por exemplo, a la China. Na China não tem essa discussão. Os bancos são públicos e acabou. Você não tem uma crise financeira em que bancos quebram na China. Não sei se vocês repararam já. Faz 40 anos que a China está se endividando, se alavancando e não quebra. Por quê? Porque o setor é primordialmente público, né? E por definição, um banco público não quebra, né? Claro que tem limite, você pode criar inflação, tem mil problemas, né? Mas não há uma crise financeira nos moldes das que a gente conhece, de bolha imobiliária americana, crise das tulipas, crash de 87, crash de 2008, num sistema público, né? Então, no sistema privado, que é esse que a gente está montado, o risco existe e não é pequeno, né? Os bancos brasileiros são sólidos, eles são pouco alavancados, né? Aliás, eles são sólidos e pouco alavancados porque eles emprestam pouco, até porque eles não se comportam como bancos de verdade, né? Então, nesse sentido, o Brasil tem uma posição mais sólida, mais segura do que todos os outros sistemas financeiros mundiais, mas há esse risco, sim, de uma debacle no sistema financeiro brasileiro, não tanto nos bancos, eu diria que é mais na parte de fundos de investimento, na parte dos fundos que carregam muito título privado na carteira, né? Então eu acho que essa medida do Banco Central, né, que dá poderes ao Banco Central, faz sentido, e eu acho que a discussão tem que se concentrar nos condicionantes, na transparência disso daí, né? Quem vai receber, quanto, por quê, como, né? Então é fundamental que tudo isso seja feito de uma maneira super transparente, né? O máximo de transparência possível,
E a gente tem elementos hoje no Brasil, o sistema financeiro brasileiro é muito transparente, muito. Se você entrar, por exemplo, lá no site da Ambima, você vai ver todos os fundos que existem no Brasil de investimento, o CNPJ deles, a carteira deles, o que eles carregam na carteira, quantos cotistas eles têm, né? Os balanços dos bancos, dos 500 principais bancos brasileiros, são todos abertos também, você acha com relativa facilidade o tamanho do balanço, o tamanho da dívida, o tamanho do patrimônio dele, do passivo. Então existe, né, o sistema financeiro brasileiro, ele tem essa característica de ser bastante transparente. Então eu concentraria o foco nesse momento em olhar os condicionantes dessas medidas. Quem, quanto e por quê. Quem, quanto e por quê. E não questionar as medidas, porque não fazer medidas seria correr o risco de andar na contramão do mundo, né, de tentar salvar a economia brasileira. Já temos contratado um PIB que vai cair 5% esse ano, isso está dado já. Agora o trabalho é para que ele não caia 10% e para que não fique sequelas de cair também no ano que vem. Né? Então a gente a debacle já foi contratada econômica. A gente precisa ver que medidas são possíveis de serem tomadas rapidamente para que isso não se agrave ainda mais, né? Como por exemplo, essa coisa de transferir dinheiro diretamente para as pessoas mais pobres, mas que eu fortaleceria muito, né? Eu usaria mais, por exemplo, o programa de seguro-desemprego, eu injetaria recursos rapidamente nele, no Bolsa Família ampliaria muito mais, né? E eu acho que o governo brasileiro tem essas ferramentas, né? A gente tem essa potência de auxílio, né? Que o sistema público brasileiro ainda está armado e ainda é muito poderoso, né? Então, ele ainda não foi desmontado, né? Apesar da vontade dos últimos governos, né? Mas ele está aí ainda, ele pode ser muito bem utilizado, tá bom? Então eu queria deixar esse registro aqui sobre a ideia de se os bancos devem ser auxiliados, se os bancos devem ser ajudados, se eles devem ser socorridos ou não. Aliás, esse é um dilema que toda vez acontece na mesma crise, porque toda vez na crise acontece a mesma coisa, porque os bancos centrais sabem que se eles ajudam os bancos acabam tomando mais risco do que eles deveriam, né, que os economistas chamam de moral hazard. Ao oferecer um seguro para o banco acaba agindo de maneira mais agressiva, porque ele sabe que lá na frente ele não vai quebrar porque o governo salva ele. E o Banco Central sabe disso, os bancos centrais do mundo sabem disso, né? E eles procuram evitar, mas na hora H, quando vem a ameaça de crise monumental, os bancos centrais acabam meio que entregando a rapadura e agindo para salvar o sistema, né? E é exatamente isso que a gente vê hoje na Ásia, né? Principalmente no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Obrigado.